E agora é o seguinte, a gente muda um pouquinho de assunto para falar sobre uma novidade aí no mercado de saúde, viu? Você já ouviu falar em implante dentário sem cortes? É possível e tem essa novidade hoje para a gente apresentar para vocês. Por isso eu vou receber o cirurgião dentista Silvio Simeone. Tudo bem, Silvio? Pode chegar. Tudo bom jóia, dia para você. Bom dia. Tudo Prazer. jóia? Silvio, como que é essa história agora do implante dentário sem corte, né? Explica pra gente. Vamos lá. O implante dentário sem corte, ele, como o próprio nome sugere, né? Você não precisa cortar a gengiva, você não usa bisturi. Qual é a grande vantagem disso? Você faz só um furinho na gengiva e coloca o implante. A grande vantagem é que você tem um pós-operatório muito mais tranquilo, porque o que faz inchar, o que faz dar dor pós-operatório é o fato de cortar. Então isso favorece muito no pós-operatório. Então você faz um furinho, coloca um implante e já coloca um dente apoiado nesse implante. E já vem recebendo bastante respostas, assim, muita gente já tem optado, né, por esse novo método de implante? Muitas pessoas olham isso como novo. Ele, na verdade, é uma técnica muito pouco conhecida aqui no Brasil. É uma técnica mais italiana. Então, as pessoas acham que é novo, mas nós lá na clínica já utilizamos esse implante há bastante tempo. Tem sim, a aceitação é muito grande. Você vê, por exemplo, o paciente, ele chega na clínica 8 horas, faz um implante e às vezes ele entra para trabalhar 9 horas. Olha só, e então essa recuperação é muito mais rápida, digamos assim. É muito rápida, você não tem inchaço nenhum. Às vezes a gente reabilita a boca inteira do paciente e você no dia, obviamente, ele sente aquele desconforto, mas no outro dia para ele já está tudo normal. Diferente se você for reabilitar com uma técnica tradicional, o paciente fica inchado, dá edema, fica roxo. É muito comum a gente ver relatos de pacientes que reabilitaram a boca e falam, nossa, eu sofri muito, doeu muito. Essa técnica permite isso. E também essa durabilidade, também tudo de acordo com as normas, né, de saúde, enfim, tá tudo dentro dos propósitos. Apenas é uma técnica que merece ser melhor divulgada. Seria isso na sua avaliação? Na minha avaliação seria isso. Uma falta de divulgação até, inclusive, minha parte, que eu deveria divulgar mais esse implante, porque realmente, quando os pacientes acabam conhecendo, é uma surpresa. Igual você falou, implante sem cortes, é algo muito diferente, né? Que o pessoal acaba engajando mais. Entendi. No caso, é disponível, todo mundo pode fazer ou tem alguma contraindicação, digamos assim, doutor? A contraindicação é a mesma para toda cirurgia. O paciente precisa estar saudável. Saudável que eu falo fisiologicamente, né? Não pode ter nenhuma doença descompensada, alguma coisa. Se tiver, passa por um médico antes e ele está apto a fazer. A aceitação dele, nesse sentido de estar apto, não é muito maior, porque como ele não corta a gengiva, você comunica menos o meio interno com o meio externo. Então a chance de infecção, chance de rejeição, a perda de implante é muito menor por conta disso. Entendi. Preço também é mais acessível comparado ao implante mais convencional? Eu costumo dizer que preço ele pode variar um pouco de profissional para profissional, mas se você se tratar da técnica em si, ela é mais simples. O implante tradicional, você coloca o cilindro de titânio na estrutura óssea e depois compra um componente para colocar em cima. Esse não, esse é um componente só. Então, teoricamente, ele é mais simples para ser feito. Entendi. Existe, assim, um preço médio por dente, né, comparado ao outro? A gente sabe que muda de profissional e de região, mas existe um preço médio até para as pessoas entenderem, né, essa acessibilidade, doutor? Sim, implantes hoje, se você colocar uma média no Brasil do que as clínicas cobram, você pode falar aí entre R$1.500 a R$3.000 por dente, mais ou menos, né? Esse é um padrão, mais ou menos, do Brasil, algo de qualidade. Ele fica mais ou menos nesse meio termo aí. Entendi. Aí, a partir disso, você acha que deve crescer, né? Com esse melhor entendimento, essa melhor resposta, né, por parte do público. Quem já fez também já veio te dizer e reforçar, olha, melhorou, tá bem melhor. E também tem pacientes que fizeram o implante antigo e aí resolveram trocar. É possível essa troca? Com certeza. Eu não aconselho muito a troca desde que o implante esteja saudável. Okay. Se ele fez, não tem necessidade, mas é muito comum. Por exemplo, o paciente fez 2 implantes aqui antigamente, ele perdeu mais 2 dentes e acaba fazendo essa técnica com a gente. E é claro que o relato é completamente diferente. E com essa melhor divulgação, você acredita aí numa maior acessibilidade do público, né, do brasileiro? O brasileiro tem se preocupado mais, né, no caso dos implantes também? Muito mais, até por essa divulgação que você falou, eu tenho recebido muito mais pacientes por conta disso, principalmente pacientes mais idosos,
porque a estrutura óssea já está um pouquinho debilitada, então por ele ser um pouquinho mais fino, a gente acaba conseguindo colocar com mais facilidade. E com certeza, sim, as pessoas estão procurando cada vez mais. Uma grande vantagem do implante é que os dentes são feitos de porcelana. Então, se você faz a prótese agora, você fica com ela 20, 30 anos, você acaba não trocando mais. Diferente de um paciente que faz uma prótese removível, cada 5 anos ele tem que acabar trocando. Tudo isso influencia para a migração dos pacientes que antes optavam por uma prótese móvel, agora acabam usando os implantes que são definitivos. Doutor, agora em relação às redes sociais, né? Muito se divulga também da parte estética, né? A gente sabe hoje dos dentes. O que você tem achado aí da questão das redes sociais? É importante, mas é sempre importante ter um especialista para orientar melhor? Porque a gente vê muitas, no caso de deixar os dentes mais brancos e Sim. tudo mais, né? Isso é muito divulgado e até comercializado aí bastante via internet e redes sociais. Com certeza. O principal é o clareamento dental, né? Que existem técnicas mágicas que o pessoal acaba colocando aí na internet. Eu acredito no que é sedimentado, no que tem um estudo atrás, que são, por exemplo, na parte de clareamento, os produtos peróxido de hidrogênio e carbamida, que sim, isso tem uma efetividade. Claro que você, por exemplo, usar bicarbonato de sódio nos dentes, por exemplo, como ele é abrasivo, ele vai tirar um pouquinho a mancha superficial e você vai ter um sorriso levemente mais claro. Mas não é um clareamento que penetra, que realmente tem uma eficácia grande. Então, agora, quanto às redes sociais, eu acredito sim, as redes sociais, inclusive, vieram para ajudar muito nós profissionais da saúde, porque a gente pode divulgar o trabalho, informar mais a população de forma clara, os profissionais sérios, claros. E principalmente focado nessa parte de estética, tem as lentes de contato dentais, né? Isso está uma febre, é o procedimento estético que mais está se fazendo hoje em dia. Então, eu acho muito legal, assim, eu acho que a rede social ajuda muito nisso. Tá certo, doutor. Deixa o contato, então, para quem está em casa e os amigos que nos acompanham via internet para conhecer mais o seu trabalho. Clínica Simeone, nós estamos localizados na Rua Itapeva, em São Paulo. Meu Instagram é Silvio Simeone e o telefone é 11 4119 0032. Tá bom, muito obrigada, viu? Obrigado, até a próxima. Foi um prazer. Continue aqui com a gente, então, para escutarmos mais do som aqui de Júlio César e Alexandre. Vamos